transmitindo pelo Spotify e pelo YouTube. Siga nossas redes sociais e inscreva-se no canal. Vamos falar sobre os guardiões e as guardiãs. Aqueles que protegem, que guardam, mantêm seguro. Os que nos defendem a todo instante. Estão presentes em todas as civilizações, para as culturas, desde a mitologia grega, nórdica, oriental, africana e afro-bandista. Para falar sobre evolução, desenvolvimento e ciência, vamos conversar com a bióloga, professora de ciências, mãe da Laura, Raquel Xistine Marques. Saravá para quem é de saravá, amém para quem é de amém e laroiê. Para quem é de laroiê. É. Vamos lá, Raquel. Boa noite, Manu. Boa noite a todos, né, que estão nos vendo através das redes sociais. É um prazer estar aqui conversando contigo hoje. Então, essa mulher que nós vamos falar, Agosto das Guardiãs. Como é que é ser bióloga? O que tem a biologia com a espiritualidade? Olha só, já vamos começar com polêmica. Bom, no meu ponto de vista, né, a biologia, ela fala que bio significa vida e logia estudo. Então, biologia estuda a vida. Então, ela fala estudo de todos os seres. Várias pessoas têm um costume de dizer, né, que os seres vivos, né, os seres vivos, todos os seres vivos, né. Então, a biologia, ela retrata desde uma bactéria até o homem, que é o ser mais completo e complexo, né. Então, é notório que o mundo evoluiu nos últimos tempos, que os seres vivos evoluíram, e com isso vem a espiritualidade, é notório, né? A nossa espiritualidade veio trazida pelos nossos descendentes, né? Por os primeiros começaram, né, surgir no planeta, primeira humanidade, os primeiros hominídeos, porque nós hoje somos da espécie Homo sapiens sapiens, mas outras espécies de hominídeos habitaram o planeta antes de nós estarmos aqui, né? E claro que a espiritualidade sempre esteve ligada dentro da ciência, né? Porque a palavra religião, ela significa religar-se, né? Então, religião, religar-se com algo, com alguma coisa, né? Converse em vários tons, inscreva-se no canal. Converse em vários tons é a educação. O que tem a ver a biologia? Porque as pessoas pensam, meu Deus, mas o que tem a ver a biologia com a espiritualidade? Sim. Por isso a gente traz os especialistas. Aqueles que nas mãos deles é que estão o futuro. Que eu acho que é na mão de vocês. Porque são vocês que vão deixar muito mais, dependendo da forma como vocês atuam na sala de aula, um mundo mais leve. Com certeza. E essa é uma grande missão. Eu penso que todo professor tem já nasce com esse dom, porque o dom de educar, não basta apenas estudar, mas eu acho que tu tem que ter um chamado, tem que ter uma missão. Sim. E falar para os alunos sobre isso, sobre evolução. Sim. É complicado, sabe? Eu dou aula há 18 anos, eu sou professora há 18 anos, trabalho na rede estadual de Santa Catarina há 18 anos. E claro que eu não posso falar, enfim, de evolução, né, como muita gente diz assim, o homem, a gente começa a falar dentro da sala e eles falam, professora, o homem surgiu do macaco, né? Não é só isso, né? Então, a ciência, ela afirma e tem dados científicos que os primeiros seres a surgirem nos planetas foram as bactérias. E daí vai tendo uma evolução, né? Os seres primeiros que eram os autotróficos, ou seja, são aqueles que fazem a produção de fotossíntese, depois aqueles que se alimentam de outros seres vivos, que são os seres heterotróficos, que são as bactérias, e daí vai evoluindo, né? Nós somos uma evolução. A espécie humana é uma evolução, a gente está numa evolução constante, tá?
Eu se dizer assim, Raquel, a gente evoluiu e a gente vai ficar parado. Não, eu creio que não. Tá? Eu creio que isso não existe. Acho que a evolução, ela é permanente, né? Sim, ela é uma constante. Ela é permanente, ela é constante. Se a gente voltar, não há muito tempo atrás, há uns 20 anos atrás, a gente vai ver que, por exemplo, a cidade onde a gente reside, a gente vai ver que já não é mais como era 20 anos atrás, né? Prova disso é o que o clima que nós temos hoje não é mais como éramos antes. Exatamente. Certo? E que a ação do homem... Com certeza. Ela é a grande responsável por isso. E algumas vezes... Um dos grandes fatores, né? E muitas vezes de forma negativa, né? Sim. Então, e às vezes, quando a gente fala... Quando eu digo que tudo está ligado à espiritualidade, à religiosidade, e por isso o Conversa de Vários Tons tem esse perfil, das pessoas aproximar as pessoas daquilo que elas acham que é uma realidade muito distante, e não é. Não. Você acabou de dar uma aula de biologia e falando de espiritualidade. Sim. Porque evolução é isso. Sim. É que, na realidade, assim, a história fala que os primeiros africanos que vieram para o Brasil, eles queriam cultuar a sua religião, né? De uma forma... Claro que a religião que predominava no Brasil na época era o catolicismo, certo? Enfim. E tudo, né, que era ligado a eles era automaticamente dito que era uma coisa ruim, né? Ainda passamos por isso, enfim, né? Então daí veio a evolução. A história diz, por exemplo, que é notório na casa de muita gente hoje. Minha avó dizia, não pode comer manga com leite. Né? Não pode comer pêssego com leite, que vai talhar o sangue, que vai morrer. Na verdade, isso não existia. Isso veio dessa época, né? Enfim, que os senhores de engenho falavam para eles que eles não podiam se alimentar, justamente por isso, para que eles não consumissem esse tipo de alimento. E essa crendice veio, né, até os dias atuais. Com a evolução da medicina, com a evolução da nutrição, veio-se os estudos e caiu-se por terra, ó, isso é mito. Isso é mito e isso é ciência, conversa vários tons, olha só. A gente fala de ciência, fala de evolução, fala de africanidade e fala de esses preconceitos, esses castigos, porque quem comia a manga do senhor de engenho, né, Sim. ia pro açoite. Ou usava aquela máscara para não poder se alimentar. Sim. Nossos ancestrais passaram por muita coisa. E se nós estamos aqui, é graças a eles, pela resistência, para poder falar sobre eles. Sim. E reverenciá-los, né? Então, agora vamos a Raquel, que é professora há 18 anos. Como é que é estar dentro da sala de aula com os adolescentes da era digital? O que a Raquel, enquanto educadora, pensa sobre isso? É um desafio, né? A Raquel, educadora, há 18 anos atrás, era uma pessoa. Aquela Raquel não existe mais, hoje é outra, né? Isso com certeza. Também é evolução, né? Faz parte. Óbvio, né? Tinha que evoluir, não posso ficar parado no tempo e no espaço. Costumo dizer que nós somos matéria e energia, e a evolução é constante. E o que eu mais amo de fazer, não me vejo fazendo outra coisa na minha vida, a não ser dando aula para os adolescentes. É a maior realização que eu tenho, é entrar dentro de uma sala de aula e estar com eles, assim. Eu sou a mãe da Laura, né, mas sou a mãe de vários adolescentes, assim, porque até hoje eles vêm e falam comigo, às vezes não lembro o nome, porque não tem como lembrar, gente. Eu tenho quase 1000 alunos, então não tem como decorar o nome de todo mundo. Às vezes não tem como eu me lembrar do nome do aluno que eu dei aula 10 anos atrás. Mas acredito que só os mais marcantes, né? Sempre tem, né? Mas assim, a tecnologia hoje ela está dentro da sala de aula, né? Então, principalmente na minha disciplina. Eu preciso, por exemplo, de usar um data show, eu preciso de usar um notebook para que eu possa mostrar uma imagem para o aluno. Eu preciso utilizar um microscópio para que o aluno possa visualizar, por exemplo, uma célula.
Eu vou falar de tecido muscular se eu não vou mostrar um tecido muscular, como é que o aluno vai, enfim, né? Então a gente utiliza isso sim. Então hoje, por exemplo, eles têm o celular 24 horas Sim. com ele. Pela lei do estado de Santa Catarina é proibido o celular em sala de aula, na escola, desde que não vá ser utilizado aos meios, né, enfim, educativos. Então, tem momentos que eu uso sim. Muitas vezes, por exemplo, eu digito uma atividade, coloco no grupo dos alunos, ou simplesmente coloco lá no Data Show para que eles possam visualizar e algo que eu vá precisar para trabalhar em sala de aula, ou eu vou trabalhar um slide e aí eles já têm a preguiça de copiar notória dentro deles, né? É incumbida isso. Aí eles gritam assim, manda pra nós no WhatsApp. No WhatsApp, né? Então, Acho que eles são da era digital, então a né? gente também, então assim, é meio contraditório eu dizer assim, Manuela, que eu não vou permitir que o aluno utilize esses meios digitais, porque eu utilizo todo dia. O nosso diário hoje é online, é digital, então eu pego meu celular, abro lá, vou lá, faço a chamada, digito o que eu trabalho, o que eu vou trabalhar no dia, o que eu vou aplicar no meu conteúdo e já envio, já está ali. As notas são digitais porque os pais têm acesso ao que o filho faz diariamente na escola. E isso vai acontecer daqui para frente, vai ser notório, requer a gente se adaptar à evolução digital, né? Evolução digital, evolução da espécie, conversa em vários tons. Educativo, cultural, espiritualidade. Agora vamos falar com a Raquel. Já falamos da sala de aula sobre o comportamento dos alunos, mas a professora Raquel, enquanto religiosa, já sofreu algum tipo de preconceito? Como é que é, assim, tu leva a tua espiritualidade, não doutrinação, gente, vamos deixar bem claro, né? Professora de biologia. Biologia, né? Porque tudo vira polêmica, né? Tudo vira. E aí quando a gente tá falando a espiritualidade, só, porque assim, tu assume a tua religiosidade e sempre assumiu, acredito que os alunos saibam. Sim, os alunos sabem. Já fosse recriminada, já fosse discriminada por alguém? Já sofri preconceito em sala, já fui recriminada por colegas, sabe? De dizer assim, olha, tu não, os médicos estão ali, que ela é do negócio, ela vai, sabe? Vai fazer negócio. Gente, não tenho poder pra isso. Não tenho... se eu tivesse. Mas sim, já sofri um episódio o ano passado, inclusive, em sala de aula, onde eu entrei na sala, não preciso esconder a minha religião pra ninguém. E nem deve, né? A por religião, aqui, né? justamente, a religião, como falei anteriormente, ela significa ligar-se com algo, né? E todo ser humano necessita de uma religião, seja ela qual for, tá? Seja qual for a crença que esse indivíduo queira seguir. E eu também preciso. Só que ali na sala de aula tem que deixar bem claro que ali dentro tá a Raquel, professora. E a minha vida lá fora, que os alunos confundem isso, sabe? Eu até costumo brincar, gente, oi, eu sou um ser humano igual a vocês. Professora come, professora bebe, professora respira além daqui, né? A professora tem uma vida social, a professora sai, a professora tem uma religião. Então eu sofri preconceito ano passado em sala. Quando eu entrei, eu escutei aqueles, né, zuzuzu. Ai, bem quietinho, que agora já chegou a macumbeira. O que não será que ela vai fazer com nós? Mas eu ouvi que eles acham que, né, que a gente não ouve. Eu digo assim, gente, olha só vou dizer pra vocês. Quem me incomodar assim, não esqueçam que na faculdade eu aprendi bem direitinho como é que a gente corta todos os pedacinhos lá do ser humano. Aí eles a melhor resposta. Aí eles enlouqueceram. Como assim? Aí ficaram, eu disse assim, gente, eu tive aula de anatomia, eu tive aula de secação, sei como é que pega a barata, por exemplo, né? Sei como é que mata um camundongo. Eu digo,
E sei também como é que, nem vou dizer pra vocês, eles ficaram assim, né, enlouquecidos. Aí, tá, escutei o bubu e pé. No outro dia, cheguei e disse, gente, ó, acontece o negócio seguinte, eu sou sim umbandista, eu sou sim de religião, descendente de matriz africana, a religião é minha. Nunca entrei numa sala de aula, dou aula há 18 anos, nunca entrei numa sala de aula e disse, olha, vocês têm que seguir a minha religião. Até porque eu falo de evolução e eu sempre deixo bem claro que o que eu estou falando é operante que está escrito na ciência. É o que os cientistas afirmam. E não que, por exemplo, o que está escrito na Bíblia. Que daí não cabe a mim falar sobre isso, né? Então eu falei para eles, gente, a minha religião, a Raquel religiosa, sou religiosa sim, sou de matriz africana, sou umbandista, mas não vou e não quero sofrer preconceito nenhum aqui dentro. A religião de cada um pertence a cada um. E eles se aquietaram. Aí eles ficaram bem calmos e teve assim, mas o que houve? Eu disse, não quero e não vou sofrer preconceito por nenhum aluno aqui dentro. Antes de tudo isso, somos todos filhos de Deus. Assim como vocês creem em Deus, eu também creio. Não é porque eu sou umbandista que a gente não vai crer em Deus. Eu creio em Deus. Eu acredito que tu quebra muito do preconceito quando há esse tipo de explicação, né? A informação, o que é, tu trouxe, tu recebeu o ataque, mas tu trouxe para dentro da tua área. Justamente. A tua defesa. Então, eu falei para eles, gente, nós temos, em cada mão a gente tem 5 dedos. E nenhum dedo é igual ao outro. Nenhum indivíduo que está aqui dentro vai ser igual ao outro. Um pai, uma mãe tem 3 filhos, tem 2 filhos, nenhum filho vai ser igual ao outro. Até gêmeos, gente, eles são apenas com material genético parecido, semelhante, mas não são iguais. Então, eu sempre digo isso, né? Essa frase, somos todos iguais, e eu me incomoda. Porque a criação é tão perfeita na diversidade. Cada organismo, ele vai fisiologicamente ser diferenciado do outro. Eu tenho um coração, tu tens, tu vai ter 2 rins, tu vai ter, e assim sucessivamente, enfim. Mas o meu vai funcionar de uma forma, o teu de outra, e assim sucessivamente. Então eles pararam e eu disse, gente, eu não quero mais falar sobre isso, tá? Não sou macumbeira, primeiro que antes de você saber o que é macumbeiro, macumbeiro é quem toca a macumba, que é um instrumento musical. Eu não sou macumbeira, eu sou umbandista. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que sou. Então se passou uma semana. Colegas. E aí eles ficaram, enfim, todos, né? Eu admito isso, até porque vocês têm ensino religioso. E querendo ou não, o estado de Santa Catarina ele é laico, né? A gente não pode estar falando de... No Brasil, né? Enfim, né? Porque já é um... Então, eu fiquei assim muito contente porque a menina que soltou, né, os preconceitos, assim, vamos se dizer isso, né? Ela veio, depois de 2 semanas, falar comigo e disse, sim, professora, eu quero te pedir desculpa, porque foi eu que fui preconceituosa. E eu falei com o meu pastor da igreja e ele disse que o correto era eu vir te pedir perdão, porque tu realmente, a religião é tua, eu não tenho nada a ver com isso. Tu crê em Deus de uma forma e eu creio de outra. Converse em vários tons. Converse em vários tons. Inscreva-se no canal, gente. A gente precisa que você se inscreva no canal, siga as redes sociais. Olha, tem essa parte da evolução, Raquel. Que é complicado. É complicado. Ó, por exemplo, essa entrevista com a professora Raquel, vocês não podem deixar de se inscrever no canal, gente. Porque agosto das guardiãs, temos campanhas por aí. Nós estamos falando com a professora e bióloga Raquel Marques. Falamos sobre Homo sapiens. Tem uma outra especificação do Homo sapiens em relação à religiosidade. Como a professora explica isso para nós? Sim, é que primeiro nós éramos Homo sapiens, né? E depois veio sapiens, sapiens. E com isso veio a evolução da religiosidade.
né? Enfim, aí começou o homem crer em algo que não necessariamente ele precisava visualizar, né? Enfim, algo que não era de tão concreto, né? Que era a religiosidade. Então, daí que veio as primeiras crenças, enfim. E isso tem a ver com o fogo? Isso tem a ver com, primeiro, lá, né, com a descoberta do fogo, depois com a descoberta que a carne, a ingestão de proteína de origem animal não precisava necessariamente ser somente crua, com isso veio cozida, e que antes, né, bem no começo da evolução da humanidade, nós andávamos de forma quadrúpede. Então, com a dispersão dos continentes, começou a ter a escassez de alimento. Então, não tinha mais ali as árvores ao nível, né, de forma quadrúpede. Foi daí que eles começaram a evolução e começou a ver, opa, a gente consegue utilizar os dois pés para andar e usar o polegar. Tá? Isso, com o polegar. Isso. Então, é uma, né, das questões da humanidade, a evolução da humanidade é o polegar. Foi aí que daí começou a diminuição cerebral, a oxigenação, né? Que daí deixamos de ser quadrúpede, ficamos de forma bípede, e aí de forma bípede a oxigenação cerebral é diferenciada, né? Aí veio com toda essa evolução, depois de tudo isso, a descoberta do fogo, enfim, a ingestão de proteína animal, a caça, a ingestão de proteína cozida, né, que é a carne cozida, a fala, a crença, a espiritualidade, né, enfim, as primeiras escritas, e daí veio, né? Daí todo o processo evolutivo, como falei anteriormente, religião significa religar-se, né? Com algo. Então, os primeiros povos, e tem os indígenas, que têm uma forma, né, de crer, os africanos, enfim. E quanto aos rituais na ingestão da carne, tinha algum tipo de ritual nessa época, ou era apenas para consumo? Sim, eles falam, enfim, né, alguns continentes tinham essa questão de ter ritual, até porque eles não faziam somente a ingestão da carne, se fazia também a ingestão do pelo do animal, né, que daí também veio a evolução de utilizar roupa, porque os primeiros hominídeos andavam despidos, andavam nus, né, então, enfim. Como, falando sobre isso, hoje é tão, o que aconteceu com o ser humano que quando vê alguém nu, parece uma coisa tão horripilante, se é algo da origem. Eu até costumo brincar, né, com os alunos, dizer assim, gente, ninguém nasce vestido. Né? Sabe? E nem parte, né? Enfim, a gente... Na hora de partir também... Ali é só figuração, gente. Aí eu costumo dizer pra eles, gente, as bactérias vão decompor isso aqui da mesma forma. Então é só bonitinho ali. Isso é bem interessante. Nós falamos sobre evolução, processo evolutivo, espiritualidade. Agora nós vamos falar sobre outro ponto polêmico, que nós temos lá, que é para polemizar. Na verdade, não polemizar, né? A gente está brincando aqui. Vamos falar de assuntos que geralmente é aquele passado, né? Não vamos só tocar assim, se aprofundar. É por isso que estou fazendo essas perguntas que parecem óbvias para algumas pessoas, mas para muita gente tem essa falta de conhecimento, não por ignorância. Sim. Né? Eu costumo dizer assim, Manuela, que a gente só vai brigar, só vai falar daquilo que a gente não conhece. Né? Exatamente. Por exemplo, a biologia é um ramo vastíssimo, amplo, tá? Tem biólogos que vão se especializar em genética, biólogos que vão se especializar em evolução, outros em botânica, outros em zoologia de animais vertebrados, outros somente de insetos, outros, enfim, né?
Então, é um ramo muito amplo. Outro em educação ambiental. Existem biólogos que não gostam de sala de aula, que são biólogos de pesquisa. Cada um tem uma determinada afinidade, né? Então, tem uma amplitude nisso aí. Nossa, é muito amplo. Essa diversidade que a gente sempre fala, a gente usa muito essa palavra, diversidade. Sim. Porque o mundo é muito plural, não tem por que ser tudo de uma forma única, padronizada, e esses padrões são complicados, né? Bem complicados. Esses padrões, a padronização não tem sido muito boa, principalmente para nós, mulheres. Por isso o nosso programa é A Gosto das Guardiãs. Nesse sentido, já falamos ao professor, enquanto Raquel, professora, Raquel religiosa, mulher e a proteção da guardiã. Enquanto a proteção, né, da minha guardiã, eu sou suspeita a falar dos guardiões, porque é minha segunda paixão, né? Amo mesmo os Exus, sou quimandeira mesmo, gosto, enfim. E costumo dizer assim que as pessoas, né, falam assim, porque o Exu é o diabo, sabe? Porque o Exu é isso, é aquilo. Eu costumo dizer o seguinte, que não as pessoas falam, mas a tua religião mata pessoas, mas a tua religião mata bicho. Oi, gente, no mercado a gente compra carne bovina cortadinha, carne suína, franguinho cortadinho, enfim, então não é a questão da minha religião, sabe? Que tem uma história sobre isso. Mas aí eu já costumo dizer, gente, no mercado a gente vai lá e compra tudo congelado, bonitinho, né? De pedacinho, enfim. E eu costumo falar que os guardiões, para mim, enfim, eu sou a mulher que eu sou hoje porque eu tenho essa guardiã na minha vida, né? Exatamente, por isso que esse é o nome do programa, A Gosto das Guardiãs, pelo empoderamento feminino. Sim. E porque a partir do momento que as mulheres começaram a se gostar, mas a se espelhar um pouco, né, na figura da guardiã, ter a postura dela dentro da sociedade, o movimento... Eu costumo falar assim, e aprendi com ela que toda mulher, ela merece ser amada, toda mulher tem que ser amada, enfim, né? Toda mulher tem que ter um companheiro ou uma companheira, enfim, né? Depende, né? de cada uma. Mas antes de tudo isso, vem o melhor amor do mundo, que eu descobri com ela, que é o amor próprio. Que é o amor próprio. Sabe? Quem tem amor próprio tem tudo na vida. Tudo. Inclusive o respeito, que é o principal. Sim. Eu só vou conseguir que tu me respeite se eu me der respeito. Então, para eu pedir respeito, eu tenho que me dar respeito, sabe? Eu tenho que me amar. Então, eu mereço isso. Às vezes as pessoas dizem assim, porque tudo acontece comigo. Mas por que tu toda a vida tá rindo? Gente, tem dia que eu acordo que digo, Senhor, toma conta de mim, que hoje não sei nem para onde eu irei. Mas, daí vem um negocinho chamado, que eu acho que é primordial, gratidão. Gratidão. Porque se tu consegue reclamar é porque tu tá viva, né? Justamente. Então, já assim, começa por aí. Começo a reclamar, já estou viva. Então, eu sou uma pessoa que eu funciono depois que eu tomo café. Conversa em vários tons. Estamos aqui com a professora Raquel. Estamos falando sobre as guardiãs. Quem são elas? Essas mulheres tão discriminadas por alguns, aterrorizante para outras e idolatradas por muitos. As pombagiras. Laroiê. Laroiê. Saudação delas. Vamos lá. Quem é a guardiã da Raquel? A minha guardiã é Pombagira Maria Quitéria das Almas, né? E a minha feitora de Exu é Mãe Luana de Chapanã. Eu sou filha de santo de Mãe Luana de Chapanã.
E a minha guardiã, o que eu tenho a dizer dela é que a mulher que eu sou hoje, a mulher que eu me tornei, eu devo a ela, né? Ela é minha grande amiga, assim, minha grande mentora. Ela é apaixonada pela guardiã dela. Sou. Sou Eu acho suspeita que de falar. essa não é mágica. A minha, para vocês querem saber, eu sou da Cigana, mas eu também tenho uma guardiã, que é a Dona Maria Padilha. Mas a Cigana sempre, há muitos anos, vem na Terra, ela sempre disse assim, se você não se enxergar no espelho, outros não vão te ver. Então, o primeiro amor da tua vida tem que ser você. Sim. A minha costuma dizer, e ela sempre me falou isso, né, que eu tinha que descobrir o melhor amor do mundo. E o melhor amor do mundo é o amor próprio. E quando tu descobrisse esse, Meu os Deus. demais Enfim. viriam. Elas têm esse, independente da linhagem delas, independente do local, elas têm essa união, elas são um empoderamento feminino, elas estão pela mulher. Sim. É que muitas vezes as pessoas têm a ideia que assim, porque eu vou conversar com uma pomodira ou eu vou lá pedir para que ela me dê um homem, porque eu quero um homem, né? E não é primeiro que tu quer um amor. Como é que eu vou amar alguém? Como é que eu vou compartilhar a minha vida com alguém se eu não me amo? Se eu não me amo. Se eu não amo a minha vida, sabe? Se eu não amo o que eu faço. Então, eu aprendi a me amar, eu aprendi a amar a minha companhia. Antes eu não sabia quem era a Raquel, sabe? Enfim, a Raquel era que os outros falavam, não o que eu achava que era. A Raquel Descobriu de dentro para fora, foi isso que ela veio. Justamente. Essa é a missão dela na tua vida, né? Com certeza. E todas as pessoas têm seus guardiões. Não só quem já sabe, mas todas as pessoas. Mas como é que eu faço para saber? Aí é uma outra conversa, quem sabe, para um outro programa, né? Mas a primeira vez que ela chegou, começou, que ela chegou pra ti, não na incorporação, não estamos falando sobre isso, mas assim, que tu sentiu a presença dela. Sim, eu tive um conhecimento com a religião quando eu ainda morava em Campina Grande, né? Porque eu sou de Campina Grande, na Paraíba, mas moro aqui em Capivari, Santa Catarina, há 27 anos. Então, eu tive um conhecimento com a religião muito pequena ainda, enfim, mas... E aqui, em 2009, eu descobri a casa do Seu Inocêncio, que hoje não está mais aqui entre nós. E nessa casa, a minha mãe de santo hoje, a mãe Luana, era minha irmã de santo. Eu lembro de vocês também. Um abraço pra mãe Luana. Ela era minha irmã de santo e depois em 2011, eu saí da casa do Seu Inocêncio. Meio que larguei a religião, né? Enfim, justamente porque eu estava assim apaixonada, achando que aquilo era amor na minha vida, né? E em 2015, em maio de 2015, eu retornei à religião. Aí eu fui até a casa, fui até a Luana na época, né? Na época ela era a Luana. A Luana, sua irmã, ex-irmã, né? Sim. E conversei com ela e foi onde ela disse, olha, eu agora tenho uma casa aqui em Capivari, venha conhecer. Então foi onde eu fui, em 2015, em maio de 2015. E na mesma semana, em maio de 2015, entrei na casa, me tornei filha dela, sou filha dela até hoje, né? E foi no mês de 2015, 2016, que eu, assim, no ano de 2016 que eu escutei, assim, ela, quando eu tava, enfim, chorando muito, porque ela havia me separado, tinha ficado com uma filha pequena, enfim, né? E toda aquela desilusão amorosa, voltada a morar na casa dos meus pais. É complicado, é difícil, porque toda separação, ela é dolorosa, imagina, né? Enfim, por mais que, né, eu tô preparada, não, a gente sofre,
Sofre ser humano. A gente é ser humano. Sentimentos, né? Justamente, enfim. E tava num dia assim que eu tava bem desesperada, bem apavorada, então eu cheguei, era um dia que a gente ia ter as coisas lá no terreiro, então eu cheguei, aí eu tava chorando sentada no banco lá na rua. Aí eu fiquei assim pensando, tipo, mas por que eu sofro tanto, a vida de todo mundo dá certo, a minha não dá. Aí eu escutei uma voz que disse assim, ó, para de reclamar, mulher. Eu olhei, não tinha ninguém do meu lado. Eu disse, nem vou falar nada, porque as pessoas vão achar que eu tô ficando louca ouvindo. E isso aí, tá, enfim, nesse dia a gente tinha uma gíria de show. Aí foi o dia que ela veio, o dia que ela se apresentou pra minha, pra Pombagira da minha mãe, sim, né, que eu fui Maria Padilha, das Almas, a feitora dela, de show, enfim. E foi a partir daí que eu fui descobrindo, sabe? Foi aí a partir daí que eu fui vendo que era ela, foi a partir daí que eu fui criando uma conexão, enfim, com ela. E as pessoas dizem assim, ai, porque eu vejo meu Exu, mas a minha Pombagira, ela é feia, Exu tem rabo, Exu... Sempre vi ela linda. Pra mim, ela é uma mulher muito bonita. As pessoas têm essa, eu acredito, as pessoas têm essa imagem distorcida e errônea do Exu e da Pombagira, dos barões, pelo aquilo que é contado. Sim. Primeiro, quando a gente fala de diabo, que não existe na religião que a gente cultua, e temos sempre que pontuar isso, que isso é uma coisa que tem no cristianismo. Sim, né? Não é da nossa religião. Não é da nossa religião. Mas as pessoas cismam. Em trazer, porque alguém diz que é. Sim. Alguém associou a. Como eu sempre falo, a gente só vai falar daquilo que a gente não sabe. Né? E essa... É muito simples eu falar de uma coisa que eu não conheço e, é tal coisa, mas eu não sei, então como é que eu vou falar de algo que eu não conheço? Aí quando a gente fala assim, eles estão demonizando. Mas até porque é rentável, né? Rende muito isso, dizer que a culpa é da Pombagira. Porque é sempre mais fácil a gente colocar a culpa dos nossos erros no outro. É muito mais fácil dizer assim, meu Deus, minha vida tá uma porcaria. Por quê? Porque eu fui casada com aquele homem, porque o meu pai faz isso, porque a minha mãe faz isso, porque todas as ações, tudo que acontece na vida da gente, eu penso da seguinte forma, seja bom ou ruim, é porque eu fiz isso. Até que a gente, ao nascer, a gente tem um livre arbítrio. Então, a vida, como ela sempre disse para mim, Maria Quitéria fala muito isso para mim, a vida foi dada para ti viver. Ninguém tem o direito de achar que tu deve fazer assim, que tu deve fazer assim, que tu tem que viver da forma para agradar ninguém. Tu tem que fazer o que tu acha que tu deve fazer. E são as tuas escolhas que A escolha é minha, então assim, as minhas escolhas, se for bom ou ruim, quem vai pagar, vamos dizer assim, né? Por isso vai ser eu mesma, não ninguém, enfim. Essa visão que as pessoas têm de quando se fala, a Pombagira, o Exu. Mas aí, assim, quando tu vai no cinema, tu vai... No último filme da Marvel, Doutor Estranho. Sim, né? Sim. Do universo. Tá, aí eles estão lá mostrando ela, a do cabelo vermelho, tal, as várias formas dela, assim, que ela sofreu, era uma mulher que sofreu numa vida e depois na outra. Gente, eles estão mostrando o quê? Né? Qual a diferença? As pessoas As escolhas dela, ali só retrata certinho, né? Sim. As escolhas dela tornaram ao final do filme. Quem não foi ver, então assiste, né? Pra saber do que a gente tá falando, né? Outra assim, tudo que você vê é relacionado, tem relação à espiritualidade. As artes são, nossa, músicas. Aí, tu adora ver a Gabriela subindo no telhado, a cena da chamado, tal, famosa no telhado. Mas aí quem é a Gabriela? Em que ele se inspirou, gente? Né? Pra que ter um preconceito? Tá todo mundo aí, no mesmo... Sempre que as pessoas têm um preconceito daquilo que acham que daquilo que
fulano e Beltrano falou daquilo que acha que é. As pessoas também associam muito a Pombagira e o Exu, que foram as prostitutas, que foram os bêbados, né? Que foram os boêmios, mas não é isso. A gente sabe que não é isso, né? Que não é só isso. Então, é muito simples, né? Associar, mas porque eu aprendi a minha vida inteira que era isso. E aí, se você aprendeu a vida inteira, mas você ainda não morreu, e o nosso papo é evolução, né? Bora lá que a evolução é constante. É constante, ainda não vamos ficar parado no tempo. Eles estão aí para nos mostrar isso e esse empoderamento feminino. Quando as mulheres começaram a se abrir para saber, mas quem é essa tal de Pombagira aí? O que é? Essa curiosidade. Como eu falei anteriormente, né? As pessoas procuram muito cultuado isso, né? De procurar a Pombagira para querer um homem, né? Para querer um relacionamento, certo? Seja ele um afetivo, enfim, ou não, tá? Então as pessoas procuram muito para um relacionamento. Eu quero aquele homem, eu quero aquela mulher, enfim, né? Mas, como eu falei anteriormente, elas nos ensinam a ter o amor próprio. Elas nos ensinam que a gente primeiro tem que se amar para depois ser amada. Eu não tenho como amar ninguém se eu não me amo. Não tem. E assim, as pessoas têm que pensar que... Aí por isso que vem as dependências, os relacionamentos abusivos, né? Porque, como a gente escuta muito, eu amo ele, eu tenho que ficar com ele, porque eu quero ela, porque ela é a mulher da minha vida. A mulher da minha vida sou eu. Eu, Raquel, sou a mulher da minha vida, sabe? Exatamente. Então, enfim, tá aí a diferença. Aí, esse lado que as pessoas pensam que as entidades são unas, né? Quando elas têm uma pluralidade, quando elas têm várias coisas, vários campos de atuação. Porque você pode chegar numa moça, como a gente chama de moça, e pedir algo, uma abertura para o seu trabalho. Elas trabalham nesse campo também. Sim. Trabalho, saúde, algumas têm atuação na saúde, mas não, as pessoas, a maioria... acham que é pra isso, né? Pra pegar um homem pra fazer maldade. Pra fazer maldade. Aí que tá aí, a maldade está em quem? No ser humano. Não é mesmo? Porque eu acho que elas não vai, nenhuma delas bate na porta da casa de ninguém. Ei! Eu sou a Maria Padilha, eu sou a Maria Quitéria, eu sou a... Eu vim aqui fazer um trabalho, ou eu vim aqui pegar o teu marido. Ou a tua mulher. Eu tenho a ideia, a concepção que assim, aquele amor que é amarrado, aquilo que vem muito fácil, vai embora muito fácil. Sabe? Ninguém ama ninguém amarrado. Amor não é para se prender, amor não é para estar amarrado. Sabe? A liberdade, né? Amor é livre, amor é liberdade. Eu penso dessa forma, eu acredito que seja essa forma, entendeu? Então, Mas o sentimento de posse do ser humano, sim, de algumas pessoas, né? Não todos, claro. A gente não generaliza ninguém. Mas eu quero, mas se o outro não quer, gente, e aí? Já dizia a minha avó, né? Quando um não quer, dois não brigam. E sabedoria ancestral, né? Elas sempre sabem o que dizem. Elas sempre sabem o que estão falando. As vozes, assim, elas têm uma visão de mundo que hoje a gente entende, né? Sim. Quando a gente era... que a gente não é velha, né? Não, eu sou novinha. Não, diz que a gente não é... A gente é o campo evolutivo, a gente é vintage, né? A idade está na cabeça de cada um, né, Manuel? Exatamente, a idade está na cabeça de cada um. E se você não se sente... Então, não há o que dizer, né? Com certeza. Em relação a isso. Com certeza. Eu penso que as pessoas deveriam tentar conhecer mais. Tentar pensar mais sem
a julgar. própria tentativa mesmo. Tentativa. Mas só dá o benefício da dúvida. Mas será que é assim mesmo como estão dizendo? Porque se você não conhece, vai lá pra ver. Sim. Terreiros tem vários aí. Se não gostar, tudo bem. Aí tu valida aquilo que disseram. Eu tenho uma outra concepção que eu aprendi, né, com a minha mãe de santo, que a gente não discute a casa do outro. Se a casa do Zé, ele acha que ele tem que botar um tapete vermelho no meio, é a casa do Zé. Se na casa da Maria ela quer botar uma vela no meio, é a casa da Maria. Né? Fundamento a gente não discute. Fundamento a gente se respeita. A minha casa de santo tem um fundamento, né, que tu frequenta vai ter outro, e assim sucessivamente. É por isso que eu acho que a nossa religião está um pouco, assim, sabe, dispersa nesse sentido. Porque é muita gente que acha que entende e que não entende nada, sabe? Aí os leigos que não entendem podem julgar e falar aquilo que acham que tem que falar. Aí é meu inimigo, né? A falta de união de uma classe. Com né? certeza. E a nossa né? Isso é. Então, assim, eu particularmente penso assim, ó, que a exposição, a evolução da mídia, né, a evolução das redes digitais, não tem necessidade, se lá na minha casa eu vou fazer uma coisa, eu vou... É um fundamento. Expor, né? Expor, não tem necessidade, sabe? É uma coisa nossa. O católico não fica expondo que ele foi lá, que ele rezou, que ele pediu para Deus, que ele fez isso, ou outro, né, religioso, enfim. Mas... toda a exposição... tudo que é em excesso não é bom, né? Não, tudo que é excesso não é bom. E nesse sentido... A biologia explica isso. Também. Também, a biologia, por isso que ela está aqui, gente. A biologia explica muita coisa. E por isso que a professora Raquel está aqui hoje, para falar... Estamos falando sobre evolução, sobre empoderamento, sobre as guardiãs. E já estamos no final do nosso programa. Conversa em vários tons. Inscreva-se no canal. Siga nossas redes sociais. Conversa em vários tons. Então, nós vamos nos despedindo da professora Raquel, que vai deixar suas últimas palavras e falar um pouquinho da família religiosa dela. Primeiro eu quero agradecer, Manuela, Obrigada. pelo convite. Foi um prazer estar aqui, conversar contigo, falar um pouquinho, né, do que eu acho que eu sei. Primeiro eu quero agradecer a minha família religiosa, a minha mãe de santo, Manuela de Chapanã, ao reino de Chapanã, né, Seara do Caboclo Oxóssi, das Matas, e a Dona Maria Padilha, feitora da minha guardiã, do meu Exu. Agradecer a minha mãe de santo, aos meus irmãos, né, lembrando também de agradecer a minha família. Eu sou da bacia de Pai Cleon de Oxalá, sou neta de mãe Thaís de Chapanã, né, e filha de mãe Luana de Chapanã. E que você fala para as pessoas a mensagem final que você deixa em relação ao que nós conversamos. Bom, em relação a tudo, né? Ao nosso processo evolutivo. A evolução, como eu falei no começo, a evolução nossa é uma constante. Nós estamos evoluindo constantemente. Isso é diário. Evoluindo como ser humano, evoluindo como indivíduo, evoluindo num contexto, né, de união, falando assim, numa biosfera, querendo ou não, a gente mora na biosfera. A biosfera é o local do planeta Terra onde existe vida. Nós não habitamos aqui sozinhos, né, não moro aqui sozinho, existem outros seres que estão aqui conosco, né, bactérias, fungos, enfim, né, plantas, insetos, outros animais terrestres, aquáticos, enfim. E a mensagem que eu tenho para falar, já como nós estamos no mês das guardiãs,
né? Que as pessoas aprendam que o amor próprio é o melhor amor que existe e que, além disso, que todos tenham, né, a capacidade de alimentar-se a sua fé diariamente, independente do seu credo, independente da sua religião, independente do que este indivíduo acredita, né? A fé é o combustível da vida, seja qual a forma que o indivíduo vá alimentar, mas a fé é fundamental. É ela que te impulsiona. Te impulsiona todos os dias. Todos os dias. Conversa em Vários Tons vai chegando ao final. E para finalizar mesmo, que tá difícil porque o papo tá bom. A gente tem sempre que ressaltar que nós religiosos somos pessoas normais. Sim. As entidades não são um passe de mágica que estala o dedo, a Maria Padilha chegou, a Dona Quitéria chegou, não é assim, não temos gente. varinha mágica, não fazemos milagre, até por isso eu tô aqui, né, gente, levanto todo santo dia, 6 horas da manhã, para trabalhar, assim como sei também, enfim. Na realidade, eles não dão força, né? Força. Pra gente poder, todo dia, enfim. E é esse o propósito do Conversa em Vários Tons. Tentar quebrar esse tabu das pessoas fazer um pré-julgamento daquilo que elas acham que é. Acham que é. Então, vamos conhecer. Se você não conhece, agora, hoje nós falamos sobre a Dona Maria Quitéria, a influência dela na vida da professora Raquel. Mulheres, pondere-se, olhem-se, amem-se. Amem-se. Conversa em Vários Tons. Axé. Axé. Claro, iê. Claro, iê.